Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui para gravar mais um vídeo e o tema de hoje é sobre o decreto 9.913 de 2019. Por que eu vou falar desse decreto aqui na plataforma? Porque esse decreto ele diz respeito à RID, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, RID-DF. Esse decreto, ele regulamenta a Lei Complementar 94 de 1998, que é a lei complementar que fala sobre a RID-DF, e dispõe sobre o Conselho Administrativo da RID. Bom, a RID, as leis complementares, decretos, resoluções, portarias que falam sobre a RID, elas vêm caindo em prova, principalmente em provas, incluindo provas jurídicas. Então é importante a gente estudar sobre esse assunto. Esse decreto ele é bem curtinho, tá? Mas é importante a gente ter em mente. Vamos lá para a leitura. O presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 94, caput, inciso 4 e 6, a linha A da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar 94, de 19 de fevereiro de 1998, e na Lei Complementar 129, de 8 de janeiro de 2009, decreta. Então, o presidente da República, nas suas atribuições, vai decretar. O decreto 7.469, de 4 de maio de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, a primeira observação é que o decreto 9.913 de 2019, ele alterou o decreto 7.469 de 2011. Essa é a primeira observação que você tem que ter, tá? E aí vem as seguintes alterações. O COARRID. O COARRID é um conselho de administração da RID-DF, tá? E aí, esse decreto vai falar de uma alteração na composição da COARRID. Então, vamos lá. Observação. O COARRID, ele é composto por quais órgãos ou entidades? Ele é composto pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, que o presidirá. Então, é composto pelo secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Regional. Esse secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Regional vai presidir o COARRID. Tranquilo? É composto também pelo secretário executivo da Casa Civil, da Presidência da República, vai ser composto pelo secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, é secretário.
Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é composto também pelo secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, vai ser composto também pelo secretário executivo do Ministério da Educação, é composto também pelo secretário executivo do Ministério da Cidadania, pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, pelo secretário executivo da Secretaria de Governo da Presidência da República. Bom, até aí vamos parar pra gente analisar, ok? Cidadania, saúde, beleza. Então a gente falou dos secretários executivos que compõem a COARRID, tá certo? E aí vemos também que a COARRID ela é composta pelo diretor superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, ou seja, pelo diretor superintendente da SUDECO, por 3 representantes do Distrito Federal, um representante do Estado de Goiás e um representante do Estado de Minas Gerais, indicados pelos respectivos governadores. Ok. É composta também a COARRID por 2 representantes dos municípios de Goiás que integram a RID,
indicados em comum acordo pelos prefeitos dos municípios que integram a RID, por 2 representantes dos municípios de Minas Gerais, que também integram a RID, e só, tá? Então vamos lá. Essa parte final é importante. São 3 representantes do Distrito Federal, 1 representante do Estado de Goiás e 1 representante do Estado de Minas Gerais, que vão ser indicados pelos respectivos governadores. Mais uma vez, 3 representantes do Distrito Federal, 1 representante do Estado de Goiás e 1 representante do Estado de Minas Gerais, indicados pelos governadores. E vamos ter 2 representantes dos municípios que integram a RID do Estado de Goiás e 2 representantes dos municípios de Minas Gerais que também integram a RID. Tá? Então, em relação aos municípios de Goiás e de Minas Gerais que integram a RID, são 2 representantes para o Estado de Goiás e 2 representantes para o Estado de Minas Gerais. Tranquilo? Tranquilo. Parágrafo 1º. Os membros de que tratam o inciso 1 a 9 do caput serão substituídos em suas ausências e seus impedimentos pelos seus substitutos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu só ver um negócio aqui, pessoal. Do 1 ao 9. Isso. Então, desde todos os secretários executivos até o diretor superintendente da SUDECO, no caso de ausência ou impedimento, eles são substituídos pelos seus substitutos, ok? Cada membro de que tratam os incisos 10 ao 12 do caput terá um suplente que o substituirá em suas ausências e impedimentos. Então, vamos anotar como observação, né? Desde os secretários executivos até o diretor superintendente da SUDECO, você vai ter substitutos nos casos de ausência ou impedimento. E nos casos, né, de representantes do Distrito Federal, do Estado de Goiás, do Estado de Minas Gerais e também nos casos de representantes de Goiás e Minas Gerais que integram a RID, você tem os suplentes, tá? E os suplentes, eles são também os substitutos para os casos de ausência ou impedimento. Os membros que tratam o inciso 10 a 12 do caput
terão mandato de 2 anos, permitida a recondução. Então, observação. Em relação aos representantes do Distrito Federal, do Estado de Goiás, do Estado de Minas Gerais, mais os representantes dos municípios de Goiás e de Minas Gerais que integram a RID. Você tem um mandato dentro da COARRID, né? Um mandato dentro da COARRID de 2 anos, permitida uma recondução, certo? Então, o mandato deles é de 2 anos, desses representantes. O mandato é de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º. Os membros da COARRID de que trata o inciso 10 a 12 do caput e respectivos suplentes serão designados pelo secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional. Tá? Então, vamos colocar essa observação, né? Os membros da COARRID, no caso, né? Os representantes em geral, tanto aqueles do Distrito Federal, do Estado de Goiás, do Estado de Minas Gerais, como os representantes dos estados, dos municípios de Minas Gerais e de Goiás, né? Os representantes em geral, e os seus respectivos suplentes serão designados pelo secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Regional, que é a pessoa que preside o COARRID, ok? Então, esses representantes em geral, eles são designados pelo secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Regional, e não só os representantes, mas também os seus suplentes são designados pelo secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Regional. Artigo 4A. Estamos terminando a leitura do decreto. O COARRID se reunirá em caráter ordinário a cada 3 meses e em caráter extraordinário nas seguintes situações. Então, observação. Reunião ordinária do COARRID. Reunião ordinária do COARRID ocorre a cada 3 meses, certo? E a reunião extraordinária do COARRID. A reunião extraordinária do COARRID ocorre sempre que for convocado por seu presidente. Então, sempre que for convocada pelo presidente do COARRID, que é o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Regional.
Pode ser feita também a reunião extraordinária, por solicitação de 1/3 dos membros. Grife isso, tá? O quórum é de 1/3 dos membros. Ou no prazo de até 30 dias após a reunião em que tenha havido concessão de vista de matéria constante de pauta. Então, pode ser feita também no prazo de até 30 dias. Após a reunião em que tenha havido, após concessão de vista, de matéria em pauta. Então, pode ser feita também a reunião extraordinária no prazo de até 30 dias após a concessão de vista de matéria em pauta. Vamos lá, pessoal, tá acabando. Só um instante. O quórum de reunião da COARRID é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de maioria simples. Então, no COARRID, você não pode confundir isso, tá? No COARRID, o quórum de aprovação é de maioria simples, enquanto que o quórum de reunião é de maioria absoluta. Tranquilo? Então, o quórum de reunião é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de maioria simples. Além do voto ordinário, o presidente do COARRID terá o voto de qualidade em caso de desempate. Então, coloca aí como observação. Em relação ao presidente do COARRID, ele possui, Ele possui o voto ordinário e possui o voto de qualidade para os casos de empate, tá? Então, ele possui também o voto de qualidade nos casos de empate. Lembrar da palavra empate. Não é desempate, é empate, ok? Os membros do COARRID que se encontram no Distrito Federal e na RID se reunirão presencialmente, e os membros que se encontrem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência. Então, observação: os membros presentes, os membros da COARRID presentes na RID e no Distrito Federal, eles se reunirão presencialmente. Enquanto que os membros
que estejam, né? Que estejam em outros entes federativos, outros estados, enfim, eles vão se reunir por vídeo conferência. O COARRID poderá instituir subcolegiados para matérias específicas. Observação: o COARRID ele poderá instituir subcolegiados. E esses subcolegiados são para matéria específica, tá? Então, toda vez que falar de subcolegiados do COARRID, você vai lembrar de matéria específica. Os subcolegiados do COARRID serão instituídos em atendimento ao disposto em suas resoluções. Então, vamos falar dos subcolegiados, tá? Rapidamente. Então, os subcolegiados do COARRID. Os subcolegiados do COARRID, eles serão instituídos em atendimento ao que dispõe a portaria? Não. Serão instituídos conforme o que dispõe as suas resoluções. Não poderão ter mais de 5 membros, então, até 5 membros. Então, cada colegiado do COARRID só pode ter até 5 membros. Bom, os subcolegiados do COARRID terão caráter temporário, e duração de até 1 ano. E estão limitados a 3 operando simultaneamente. Então, simultaneamente, só podem operar até 3 membros. Até 3 membros. Então, vamos só dar uma revisada aqui, né? Os subcolegiados do COARRID são instituídos conforme o que dispõe as suas resoluções. Não é portaria nem decreto, são resoluções. Podem contar com até 5 membros. Simultaneamente, só podem ter até 3 membros atuando. Possui caráter temporário e duração de até 1 ano. Então, um subcolegiado da COARRID, que serve para tratar de matéria específica do COARRID, ele pode ter duração de 3 meses, 6 meses, 7 meses, só que só pode ir até 1 ano. Vamos lá, artigo 4º-C. A Secretaria Executiva do COARRID será exercida pela Diretoria de Planejamento e Avaliação da SUDECO. A participação no COARRID será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. E este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Então, vamos lá. Observação. A Secretaria Executiva do COARRID
será exercida por quem? Será exercida pela Diretoria de Planejamento e Avaliação da SUDECO. Pela Diretoria de Planejamento e Avaliação da SUDECO. Observação. A participação no COARRID constitui serviço público relevante. Se falar de caráter remunerado tá errado, é de caráter não remunerado. Caráter não remunerado. Tranquilo até aqui? Então esse foi mais um vídeo, pessoal, sobre esse decreto que regulamenta algumas disposições da RIDDEF, tá? Ficou bem curtinho, ele é bem curto, né? E dá para vocês estudarem. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações.